Shalom, shalom, amados, bom dia, mais uma aula, quinta aula, amanhã não temos aula, domingo também não, na segunda retornamos às 8 da manhã, amém? Em nome de Jesus. Amados, nós hoje vamos procurar encerrar essas pautas aqui, em nome de Jesus, não é que nós consigamos, mas temos visto que o Senhor tem operado no nosso meio, e vamos procurar ficar dentro daquilo que é o nosso escopo, mais ou menos, mas também dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para que ele possa operar os seus prodígios aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Papai, em nome de Jesus, sabemos que há um ambiente de glória para nós, Senhor, no qual temos entrado, temos desfrutado, Senhor. Obrigada porque a tua palavra vem em nosso socorro. Obrigada pelo Cristo vivo. Obrigada, Senhor, porque tu estás vivo dentro de nós, tu não estás morto, Senhor. Obrigada porque tu és socorro bem presente na hora da angústia. Obrigada porque o teu nome é torre forte e o justo se refugia nessa torre, nesse nome, nesse poder, nessa graça. Então, papai, em nome de Jesus, que nosso entendimento seja aberto. Hoje, Pai querido, a manifestação das trevas preparada para hoje é Afrodite, que trabalha no conhecimento, e esse conhecimento que está sendo falado, que ela trabalha, é um conhecimento de intimidade, uma intimidade corporal maligna, para trazer prostituição, não apenas aos nossos membros, mas uma prostituição espiritual, a rei da glória, um adultério espiritual. Mas nós agora, Pai querido, neste momento, entramos em Tua presença e clamamos pela nuance dos 7 Espíritos de Deus, as 7 emanações do Espírito de Deus, e nós clamamos para que o Espírito de conhecimento que está na Tua palavra se manifeste em nós, uma intimidade agora com o dono da noiva, com o Cristo vivo, com o Cordeiro Santo, que vai trazer a semeadura daquilo que é vivo, daquilo que é do reino de Deus, daquilo que é divino. Em nome de Jesus, venha sobre nós, que o conhecimento revelado de quem Tu és, traga, Senhor, a semente daquilo que é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o embotamento de mente, toda paralisia na mente. Em nome de Jesus, todo sono, toda manifestação das trevas para roubar, como conversamos ontem, com uma das amadas, Pai, às vezes um sono, papai, mas levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus, para que estejamos despertados, alertas, ó bem da glória, e recebamos com profundidade a tua palavra, para que ela dê a 30, 60, a 100 por um, porque o Senhor é Deus, e nós cremos na tua palavra, papai. Vem, Senhor, com a tua bondade, vem, Espírito da verdade, traz a verdade para nós, Senhor, para que ela seja a verdade do nosso íntimo, em nome de Jesus, e assim ela nos libertará. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos terminar aquela apostila, né, número 2, que faz alguns dias já que nós estamos tentando terminar, mas vamos falar um pouquinho só a respeito dos motivos que nós devemos nos colocar na intercessão. Amados, aqui é o Hzinho da folha 8, da primeira apostila ainda, que é da aula 1 e 2, está falando assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Essa palavra está em Isaías, capítulo 8, versículo 13. Então, amados, qual é o espanto? Qual é o temor do teu coração e do meu coração? O temor do Senhor tem que nos levar, amados, a buscar a presença de Deus. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, se nós queremos a intimidade do Senhor, se formos olhar por aquilo que temos aprendido com o nosso apóstolo a respeito de tempos e estações, hoje é o dia de Afrodite, é o dia da intimidade maligna, hoje é o dia da celebração da carne, da festa da carne, é a sexta-feira que o pessoal fala sextou, vamos poder tomar alguma coisa, vamos poder sair, vamos poder festar, né? Vamos poder estar nos lugares onde a nossa carne vai ser saciada. É o dia de Afrodite. E não é à toa, não é aleatório, não, é proposital. Por quê? Porque ela é a deusa da sexualidade. Então, eles querem trazer o despertar da sexualidade humana para cativar o homem. Mas o Espírito de Deus, na sua sabedoria, diz lá em Isaías 11, a respeito das nuances do Espírito de Deus. E para isso temos o recurso do Espírito do conhecimento do Senhor. E esse conhecimento também é um conhecimento íntimo, também é um conhecimento que se junta para que o Espírito semeie a revelação da sua palavra em nós. Então, nós precisamos buscar o Espírito de Deus nesse dia
também, não é? Todos os dias buscamos o Espírito de Deus, para cada dia da semana há uma manifestação do Espírito de Deus, como também há uma manifestação dos espíritos malignos para nos confrontar na intercessão, às vezes para nos confrontar naquilo que vamos fazer, há uma regência maligna da parte do segundo céu para manter as nossas vidas cativas àquilo que é terreno. Mas o Senhor falou, não, mas eu vou liberar o meu Espírito para que vocês possam confrontar com eficiência aquilo que é demoníaco, aquilo que é do trono caído, e ele tem nos dado o seu espírito de intimidade. E a palavra de Deus está falando ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor. O que é ser santo? É ser separado para uso exclusivo do nosso Deus. Então o Senhor está falando para mim e para você, a ele santifique, a ele se separe. Faça consagração a ele. Seja ele o vosso temor. Ou seja, seja ele que norteie a sua intimidade. Com quem teremos intimidade? Deus está nos chamando para termos intimidade com alguma mesa, amados. E essas mesas manifestarão aquilo que nós haveremos de ser mais para frente. Amém? Depois vocês vão entender, o pastor Alexandre vai trazer uma palavra revelada sobre isso e vai ser muito interessante para nós aplicarmos os princípios que forem trazidos aí da parte do Senhor pela vida dele. E aí também tem lá, e acontecerá que todo aquele que não subir a Jerusalém para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Veja que aqui não está falando de uma nação, de uma cidade, de um lugar onde a chuva vem de maneira geral. Não, está falando sobre ele, uma pessoa. Então, sobre mim e sobre você, amado, se nós queremos ter verdadeiramente a chuva da parte de Deus, nós precisaremos adorar ao Senhor. Então, qual é o enfoque aqui? O enfoque é antes do trabalho, adore o Senhor. Antes de você fazer a intercessão, adore o Senhor. Antes de você chegar com a nossa lista, porque verdadeiramente a intercessão normalmente traz uma pauta, traz uma lista de pedidos, sim, para Deus, e não é aquela coisa de supermercado, mas não é disso que estamos falando, Senhor, preciso disso, preciso daquilo, não. Nós vamos entrar na presença de Deus em arrependimento, estamos fazendo ali a obra de Deus, mas se nós não nos colocarmos numa posição de adoradores, provavelmente a chuva não virá. E nós precisamos da chuva do Espírito Santo, a chuva da palavra viva e a chuva do amor de Deus para regar o nosso trabalho. Então, em primeiro lugar, manifestamos chuva e molhados, encharcados da chuva do conhecimento da glória de Deus, fazemos o nosso trabalho. Amém? Então, essa parte está enterrada. Agora, nós precisamos saber, amados, para que fomos chamados? Você sabe para que você e eu fomos chamados? É necessário, amados, nós fazermos uma parte aqui. Em que sentido? O chamado, ele é uma manifestação e a vocação é outra manifestação. Às vezes nós perguntamos, qual é o teu chamado? Aí a pessoa fala, o meu chamado é de profeta, o meu chamado é de apóstolo, o meu chamado é de pastor. Não, amados, isso é a nossa vocação, é a nossa função no corpo. É como vamos operar no corpo. Nosso chamado é para sermos filhos, amém? Então, o primeiro chamado que eu e você temos que executar é o chamado de filhos. E como filhos, nos assentamos a um lugar e vamos ser alimentados por um tipo de rei, por um tipo de pai. Então, amados, nós precisamos entender, primeiro chamado teu e meu é sermos parecidos com o Cristo vivo. É nos tornarmos filhos pela aceitação de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz a todos aqueles que crerem, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus, que crerem no nome de Jesus. Então, se cremos em Jesus Cristo e sabemos que ele ressuscitou dentre os mortos, essa manifestação estará viva no nosso coração e seremos chamados pelo Pai de filhos dele, filhos de Deus. E Jesus vai dizer mais ainda, eu não me envergonho de ser chamado de seu pai. Vocês fazem parte da minha família. Eu não me envergonho de te chamar de minha irmã. Lá em Hebreus está escrito isso. Então, amados, nós vamos entrando por um lugar onde o nosso chamado, em primeiro lugar, é o chamado de filho. Então, precisamos ter isso muito bem resolvido dentro de nós. Quando o Senhor, ele manifesta o poder dele na tua vida e na minha vida, como você lida com isso? Você primeiro coloca a sua vocação ou em primeiro lugar o teu chamado? Em primeiro lugar, somos filhos. Meu esposo fala sempre isso, o apóstolo Éder também fala. Somos filhos que servem. Não serviçais que nos apresentamos como filhos depois. Primeiro somos filhos que servem. E o adversário vem para trazer essa distorção. Você não está fazendo nada. Corra, 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 corra. E nós podemos até correr, amados, mas nós correremos o tempo eterno do Senhor. Porque ele nos dará asas como águia.
E os jovens vão se cansar, os mancebos vão cair de cansaço, mas nós levantaremos com força, como águias, porque estaremos manifestando a natureza que Deus te deu, a natureza de filhos. Então, em primeiro lugar, saiba disso. Primeiro fomos chamados para filhos de Deus. E depois, qual é a vocação? Vocação eu fui olhar no dicionário, vocação é aquilo que nós fazemos, a nossa função, aquilo que temos habilidade para desenvolver. E o Senhor está falando para nós, olha, então se primeiro você é filho, você precisa ter uma herança. Se primeiro você é filho, você tem uma co-herança. E se você tem uma herança e você tem um chamado para ser meu filho, eu vou te dar algo para você fazer. Você não vai ser inútil no meu reino. Cada um de nós vamos ter uma vocação. Por isso, colocamos nas aulas passadas que quando entramos a nível de ministério, várias pessoas, nós vamos ter várias pessoas com o mesmo chamado de filhos, mas reunidos e unidos em torno de um nome. Bebemos todos do mesmo rio. Então, esse Deus, ele vai respeitar você que é profeta, você que é apóstolo, você que é mestre, você que é o administrador das finanças. O apóstolo mandou uma vez para nós uma apostila, um teste, para sabermos qual era a nossa vocação. E ali havia 28 ministérios diferentes. E foi muito interessante que quando eu fiz ali aquele teste, saiu em primeiro lugar libertadora, saiu mestre, saiu profeta. Então eu fiquei assim muito feliz com a precisão desse tipo de teste. Então, amados, quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, nos unimos no nome de Jesus, o que acontece conosco? Cada um vai ter uma chamada. Por isso disse, não somos um bando, somos um exército. Cada um vai ter uma função. Você vai funcionar de alguma maneira, porque você e eu teremos uma vocação. É como uma grande casa. Haverão os copeiros, faxineiros, aqueles que ilustrarão alguma coisa, aqueles que farão a comida, mas todos trabalham em... Sim, eu vou ver para compartilhar. Eu vou ver se eu tenho aqui, amém, irmã Eliane? E vou compartilhar com vocês, sim, vai ser muito interessante. Então, o que acontece? O Senhor, ele vai, é como uma grande casa que o Senhor vai fazendo com que cada um tenha uma funcionalidade dentro dessa casa, uma atividade, uma competência, uma habilidade. E aí ele vai trabalhando e a casa fica perfeita. Quando o dono da casa chega, fala, que casa bem ornada, que casa bem arrumada. É como Deus fala lá em Efésios, um edifício que bem ajustado nas suas juntas, e ele vai fazer o quê? Ele vai crescer o crescimento que procede do Pai. Então, Deus, ele vai trazer para mim e para você um crescimento através da nossa vocação. Filhos que trabalham para o reino de Deus. Filhos que operam a manifestação do céu, o reino ao qual nós representamos, dentro da habilidade que Deus nos dá. Amém, amados? Então, a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de um reino. Então, se somos embaixadores, somos representantes do reino de Deus. E aqui, essa representação é de acordo com a especificidade da sua personalidade, a qual Deus equipou e trouxe na terra para manifestar a glória de Deus. Porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E para que essa terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus, você e eu precisamos estar na habilidade que Deus nos deu. Sem clonagem, sem uma multiplicação de serizinhos iguais. Como ontem nós estávamos, ontem estávamos conversando com uma pessoa, não é o mini Alexandre, a mini Fátima, ou o mini líder que você é, como o apóstolo nos falou. Você não será uma Éderzinha. Você não será, Alexandre, um Éderzinho. Você vai ter as suas características e você vai ser utilizado os princípios dos quais eu estou trazendo a vocês pela revelação do Espírito e depois vocês vão fluir na individualidade de vocês. Por isso, agora eu volto lá naquilo que foi falado. Cuidado, a autoridade da consciência, a autoridade da palavra e a autoridade de Cristo. Essas não podem ser violadas por sistema nenhum, homem nenhum, por absolutamente nada que seja externo àquilo que Deus coloca no nosso espírito. Precisamos ter muito cuidado com isso. A palavra de Deus nos dá um respaldo muito poderoso que eu gosto de usar. 1 João, eu não lembro o capítulo, mas fala assim, que a unção do santo que está sobre nós, ela não é falsa, ela é verdadeira e nos ensina todas as coisas. Tenha sempre cuidado com a unção. Não permita que o adversário empurcalhe a tua unção e a minha unção. A palavra de Deus diz assim, que se cair uma mosca no perfume, então o perfume já não presta para nada. Então precisamos conservar a nossa unção. Amém? Em nome de Jesus. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito
daquilo que o Senhor nos entregou lá no Éden. Amém? E eu gostaria então que o pastor Alexandre falasse a respeito da palavra profética. Como nós devemos nos apresentar diante das mesas? Haverão duas mesas, sempre, sempre. Haverá a manifestação de dois convites para toda a nossa caminhada. Então, nós vamos poder nos manifestar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Shalom, bom dia. Quem quiser acompanhar aí, segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Conheces alguém que tenha ficado na família de Saul? Davi falando. Porque quero cumprir a minha promessa de demonstrar bondade de Deus a essa pessoa. Ziba respondeu: há um filho de Jonatas que vive ainda e que é coxo. Onde mora ele? Perguntou o rei. E disse-lhe: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Davi mandou buscar esse filho de Jonatas e neto de Saul, que se chamava Mefibosete. Quando este se aproximou do soberano, saudou-o, inclinando-se perante ele em sinal de profunda submissão. Mas Davi disse-lhe: não tenhas receio, mandei vir-te para que possa fazer-te bem, de acordo com a promessa que fiz ao teu pai Jonatas. Devolver-te-ei todas as terras do teu avô Saul e viverás aqui no meu palácio. Mefibosete prostrou-se até o chão e disse: será possível que o rei se mostre assim tão bom com alguém que não passa de um cão morto como eu? A outra passagem é Daniel capítulo 1, versículo 4. Nabucodonosor falando: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Nós temos ouvido muitas coisas, né, do apóstolo, aprendido muitas coisas. E a grande guerra dele, a grande guerra da rede, a grande guerra da chamada do apóstolo, é justamente nos tirar a atração por essa mesa de Nabucodonosor. Sim. E fazer com que nós enxerguemos a realidade da mesa de Davi. Aleluia. A guerra do apóstolo, a guerra da chamada dele é justamente tirar essa vontade que nós temos de nos envolver com o glamour da mesa de Nabucodonosor, que é uma mesa que ela contém uma entrelinhas, ela contém uma mentira, ela contém algo que tem uma aparência, uma casca, que parece assim, cara, é muito da hora. Eu estou chegando aqui, estão me honrando, estão me dando a comida do rei, estão me dando o vinho do rei, querem me tratar bem. Mas preste atenção na lista de pré-requisitos que tem numa mesa e noutra mesa. Sim. E preste atenção naquilo que é feito durante esse processo do convite dos reis. Sim. Davi se levanta e pergunta assim: tem alguém ainda da linhagem de Jonatas, de Saul, que eu possa honrar? Ele está incomodado com uma aliança. Ele havia feito uma aliança com Jonatas e ele fala: cara, eu vou cuidar da sua descendência. Jonatas falou para ele: cara, eu sei que você é rei, eu vou te servir. Só que infelizmente Jonatas morre. E ele lembra, Davi se lembra daquela aliança. Sim. E ele procura: tem alguém ainda? Fala: cara, tem um, Mefibosete, só que ele é coxo. Ele tem as pernas machucadas, ele tem problema físico. Davi falou para ele: traz para mim, Sim. traz o coxo na minha presença. E quando chega aquele homem, Davi fala para ele: cara, fica tranquilo, não vou te matar, eu sei que você é descendente, mas eu só estou te chamando aqui porque eu tenho uma aliança com teu pai, você vai sentar à minha mesa. Aleluia. E Davi então coloca aquele homem à mesa, esconde ali os problemas dele, o defeito dele embaixo da mesa e começa a conversar com ele, dá comida para ele. E ele então está manifestando uma aliança em amor que ele havia feito com Jonatas para com o seu filho. Aleluia. E essa é a mesa que nós estamos lutando em intercessão, em oração, em busca da palavra, em princípios aplicados. É a mesa que vai nos levar de volta
a realidade da aliança com Cristo e Aleluia. tirarmos a ilusão da mesa de Nabucodonosor. Sim, Davi, então, ele oferece ali um banquete, Mefibosete se vê indigno e fala assim, cara, como você chama aqui um cão morto como eu? Mas isso aí é uma outra pregação, uma outra história. sim. Mas nós vamos nos atentar hoje a um aspecto, a uma mesa saudável para mim e para você, para que ainda e apesar das nossas dores, das nossas machucaduras, o rei quer uma comunhão com a nossa vida. Aleluia. O rei quer que nós cheguemos a ter, porque há uma aliança com Cristo. Quando Deus olha, então, fala assim, tem alguém? Eles falaram, cara, tem um monte. Mas tem coxo, tem paralítico, tem É. sete centrais. Aleluia. Sentam todos à minha mesa, servem e comer, vão comer na minha presença todos os dias. E a nossa parte, então, é nos livrar desse cão morto e termos, então, a coragem de, através de Cristo, ficar à mesa. Amém. E esse é um desafio. Mas o importante hoje para nós absorvermos, existe uma aliança de Deus para com as nossas vidas, e apesar das nossas dores, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, apesar das coisas que nos incomodam, e fala, cara, eu queria ser melhor, eu queria ser diferente, eu já queria estar num outro lugar no reino Sim. espiritual, eu já queria entender as coisas de uma forma diferente, eu queria ter mais profundidade, queria ter mais revelação, queria ter mais santidade, queria... Isso é ótimo, esse anseio da nossa vida por tudo isso. Mas o que Jesus está falando hoje? Senta à minha mesa. Sim. É comendo aqui que você vai receber isso. Aleluia. Não é no lugar de isolamento, igual vivia lá Mefibosete, no lugar do silêncio. É na mesa do rei, apesar de coxo. Sim. E Davi não se importou de receber um coxo, porque justamente é essa mesa que cura, é essa mesa que sara, é essa mesa que restaura, é essa mesa que traz a presença de Deus para nós. Aleluia. Mas lá em Daniel, nós vemos uma lista que o rei fala assim, ó, traga da nobreza, da realeza, Sim. jovens sem defeito. Sim. Aí nós já vemos uma diferença absurda de uma mesa para outra, Sim. de uma proposta para outra. Sim. Jovens sem defeito, cultos, inteligentes, que saibam servir na casa do rei, porque eu vou dar a eles a minha mesa, a minha comida. Então vai comer da minha comida, vai beber do meu vinho. Para quê? Para daqui 3 anos eles me servirem. É Deus. Então Nabucodonosor estava formando um grupo de elite para que a casa dele ficasse bonita. Sim. A entrelinhas aí é o seguinte, parece que estão nos tratando bem. É uma honra você chegar em um lugar e te darem a melhor comida, te darem a melhor bebida. É sempre uma honra. Mas aquele rei, ele tinha um ardil por trás daquilo. Verdade. Havia uma entrelinhas atrás daquilo. O que é uma entrelinhas? Entrelinhas é aquilo que parece que você está servindo a pessoa, mas na verdade você está se servindo. Sim. Na verdade, você está querendo esconder alguma coisa errada e aos olhos da pessoa parece que você está servindo ela. Sim. Quando eu trabalhava em açougue, por exemplo, você vai cortar uma carne, você consegue identificar ali aquele bife está duro que dá medo. É. E o que vai fazer? Isso vai dar problema quando chegar na casa do cliente. Sim. Então, o que você faz? Senhora, a senhora quer que passe no amaciador? É. Olha como soa bem aos ouvidos. Você, cliente num açougue. A senhora quer que passe o bife da senhora no amaciador? É. Ela falou, por favor, obrigado. Você vai lá e passa o bife de assim, de assim, de assim, e põe e manda. É Deus. Você quer mandar o quê? Qual que era a minha intenção real? Mandar quase uma carne moída para sua casa, para a casa do cliente. Por quê? Porque eu não queria que a pessoa comesse aquele bife duro, mas não para servir ela, para me servir. Sim. Para ela poder voltar a comprar de novo, para ela não xingar todas as minhas, né, mães e avós e tudo com aquele bife duro na mesa dela. Então eu estava me servindo, isso é uma entrelinhas. Então todas as vezes que você ou eu praticamos essas coisas que tem um ardil, que tem um fundo por trás, que na verdade parece que você está servindo, mas você está sendo servido, você precisa se livrar disso, porque isso é mesa de Nabucodonosor. É Deus. Isso é a mesa do sistema. O sistema, ele quer nos atrair para uma coisa que parece que é muito bonita, muito boa. E o pior é que nós, na carne, nós nos atraímos muito mais pela mesa de Nabucodonosor do que pela mesa de Davi. É verdade. Porque a mesa de Davi nos dá medo. Sim. Porque ali nós sabemos que tem que ter compromisso, ali nós sabemos que nós temos medo de morrer. Por que Jesus está me chamando? Porque foi a primeira coisa que Davi falou: calma, não vou te fazer mal, vou te fazer bem. Aleluia. Fica tranquilo. Glória Então essa mesa nos assusta. Quando somos chamados para a mesa de Jesus, fala: ai meu Deus do céu, o que ele quer comigo? Ele vai me matar. É. Agora ele descobriu o meu defeito, o meu problema, e ele vai me executar. Os legalistas aí, né, aquelas Sim. pessoas que estão debaixo desse bombardeio de acusação, Sim. não conseguem receber um convite para ir à mesa e chegar em paz, porque ele está sempre com medo
de ser executado. É Ele está verdade. sempre com medo de ser morto. E mesmo aqueles que já não são legalistas, eles falam, cara, alguma coisa eu fiz. É, Deus. Porque a mesa de Jesus é uma mesa séria, É, é uma Deus. mesa bondosa, é uma mesa que alimenta de verdade, é uma mesa que esconde o problema, é uma mesa que liberta, é uma mesa que traz realmente redenção, mas é uma mesa de responsabilidade. E Sim, Mefibosete sabia do peso daquela mesa. Ele sim, tinha uma linhagem real, ele tinha um entendimento o que era uma mesa real. sim. Ele não era bobo. Mas Davi estava falando, traz com defeito. É, Mas Nabucodonosor, então, ele oferece esse glamour que é mais fácil para nós. Vem aqui, coma da minha comida, beba do meu vinho, se fortalece, fica bonito, fica forte, porque depois o que vai acontecer? Vocês vão me servir. Jesus. Se você prestar atenção, Nabucodonosor não está à mesa. Ele manda servir a comida dele. É, Ele manda dar o vinho dele. Davi está à mesa. sim, aleluia. Davi está à mesa. Davi não tem vergonha de sentar à mesa com o coxo. É, Jesus não tem vergonha de sentar à mesa comigo e com você. sim, Mas o sistema não senta à mesa comigo e com você. não, O sistema só te explora. Ele só sim. quer comer, na verdade. Ele está te dando uma comida para ele comer de você. É, meu Ele Deus. te dá uma aparência que ele está te fortalecendo, está te tratando bem, está te recebendo bem, mas é tudo mentira. O Sim, sistema ele está justamente te tratando bem, te adornando, para depois, quando você estiver pronto, ele vai dar uma festa no palácio, vai falar assim: olha, olha os meus magos, olha é, os meus encantadores. Nós viramos magos. Nós perdemos a identidade de filho, porque sim. recebemos uma cultura. Essa comida, ela não é uma comida física. Por que que Daniel rejeitou essa comida? Ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou preferir abrir mão dessa comida. Eu vou preferir comer legumes, verduras e tomar água. Aí os caras falaram, não dá, você precisa entrar no sistema, porque se a gente fizer isso, nós vamos morrer. Falou assim, me dá uma chance de 10 dias. É, Se daqui 10 dias a gente não estiver bem, aí vocês veem o que vocês vão fazer. O que que Daniel estava fazendo? Ele estava rejeitando não uma comida física apenas, mas ele estava rejeitando realmente uma contaminação de uma cultura da terra, de uma sim, cultura de um reino humano. Ele sim. sabia que se ele comesse os legumes e bebesse água, ele estaria comendo uma comida simples aos olhos terrenos, mas ele estaria comendo uma comida do céu. Ele queria, o que interessava para Daniel era comer a cultura do céu. O que Aleluia. interessava para ele, assim, eu preciso comer a cultura que realmente vai me estabelecer na mesa verdadeira, onde eu terei suporte, porque essa mesa ela só quer sugar a minha vida. Ela Sim, quer alguém sem defeito. A grande diferença desses dois reis, dessas duas linhas de raciocínio e mentalidade é isso. Uma vem com defeito, a outra quer você sem defeito. é, Se tiver Deus. defeito, para mim não serve, eu vou passar vergonha. É, Deus. Davi não tem problema de passar vergonha com o coxo. Ele Sim, não tem nenhuma resistência em receber o coxo na sua maior intimidade. é, Deus. Depois da sua cama, do seu quarto, a maior intimidade é a mesa. É, Deus. E na hora da alimentação, uma hora tranquila, sagrada, tremenda, ele fala assim: senta o coxo aqui. É, Jesus. Nabucodonosor falou: não vou sentar com vocês, vocês vão aprender primeiro. E a minha mesa, na verdade, é um alto engano, é um engano que eu estou lançando contra vocês. Sim, Só que eu e você, na nossa carne, quando nós chegamos dentro de uma estrutura muito grande, existe uma manipulação por trás disso, sim, ou às vezes mesmo uma estrutura pequena, uma igreja pequena, vamos falar de igreja agora, nós somos atraídos por isso. é verdade. Porque existe uma liderança corrompida, que o apóstolo tem se matado também para trazer essa liderança de volta, para Sim, ressuscitar essa liderança, que sim, ela nos atrai com sim, os seus manjares, igual o Nabucodonosor queria fazer. sim. E nós começamos a ficar encantados com aquilo. Nós, É, ficamos, nós começamos a ficar encantados com o título, com o glamour, e parece que nós estamos, mas as pessoas estão nos manipulando para nos colocar em posições onde elas veem o seu talento, elas veem a tua chamada, elas veem a tua unção, e elas querem comer aquilo. Deus. É um princípio satânico de tocar na glória. É, Deus. Satanás se alimenta da glória. Não existe outra comida para ele, porque ele é um viciado na glória de Deus. Ele É, começou a tocar na glória antes de cair lá como Lúcifer, e ele é sim, viciado na glória. Onde tem a glória hoje? Na minha vida e na tua. é, Então, Deus. todas as perseguições que nós sofremos, e o que Satanás quer fazer? Tocar na tua glória, É, Deus. comer a minha glória. Então, quando ele consegue nos enredar para o sistema, quando ele consegue nos levar para essa mesa, onde nós ficamos vislumbrados É, com a Senhor. comida e a bebida do rei, é aí que ele nos pega. Meu E Deus. nós ficamos então debaixo de um cativeiro. E eu não estou falando para você aqui sair batendo no seu pastor, não estou falando para você, se isso se identifica com a igreja que você serve a Deus, você está sendo chamada
e chamado para fazer o quê? Interceder pelo seu ministério. Sim, Para transformar aquela mesa, aquela cultura mundana e diabólica numa cultura do céu. sim, Para transformar a mentalidade que já está instaurada ali numa mentalidade que quer servir você à mesa, mesmo ferido, e não ser servido por você todo perfeito. é Deus, tremendo. É para isso que você está sabendo isso. Não é para você sair agora e falar, pastor, ó, você está com uma entrelinhas. Você está me explorando, você está comendo a minha unção, você está acabando com a minha vida, pelo amor de Deus. Sim, Isso não vai resolver em nada. O que vai resolver é você se posicionar, legumes e água. Senhor, traga a revelação. sim, Senhor, traga o entendimento. Senhor, traga a direção. Eu preciso comer da tua presença, eu preciso estar encaixado naquilo que o Senhor tem para mim para eu poder fluir, porque agora eu percebo que eu estou numa estrutura que isso me atraiu. é, Você vai ver na tua vida o que tem te atraído, ou o banquete de Nabucodonosor, aqueles manjares, ou a mesa do rei. sim, Você vai conseguir identificar onde você está no reino espiritual. E isso será bom para que você comece a se posicionar para sair dessa mesa errada, para abrir mão disso que chama atenção, que sim, dá status, que dá projeção, que você aparece, que você está lá na frente, só que só estão te usando. O sistema só nos usa. O sistema, ele funciona assim, ó. Você faz a parte do outro, muitas vezes. Você, às vezes, é um diácono e você está fazendo a parte do pastor, do presbítero. E para ele está uma bênção, quando dá tudo certo. é, Só que quando dá errado, ele fala assim, eu não mandei você fazer nada. Por que você foi mexer nisso? Era função minha. sim, Praticamente todo mundo aqui já ouviu isso. Você está servindo com seu coração puro, mas o líder, ele está só acomodado, deixando você trabalhar. Quando dá errado, ele te repreende. Quando dá certo, ele pega a glória. sim, Para você identificar uma mesa de Nabucodonosor, tá simples. Quando dá certo, o teu líder deixa você no isolamento, a glória é dele. Quando dá errado, ele te expõe. é Deus, Ó, isso aqui deu errado, gente, porque ó, foi a Dona Maria aqui que fez, viu? Não fui eu não. é Jesus, Mas quando dá certo, ele não chama a Dona Maria lá no altar para falar, ó, deu tudo certo, graças a Deus pela vida da irmã Maria. Não estamos atrás da glória. Não confunda isso. sim, Mas nós precisamos entender que os exploradores de glória, ele quer você sem defeito, bem alimentado, bonito, culto, inteligente, para trabalhar para ele, é Deus, para trazer uma glória para ele, porque ele depende da glória também. sim, Ele está debaixo de uma sim, manifestação de Satanás que ele precisa comer a glória, ele precisa comer a unção, é um devorador de unção, meu é um Deus, devorador de glória, é um devorador de chamar. Ele quer, ele arrebenta com tudo. E quando você começa a não servir mais para o sistema, provavelmente, se aquele sistema, se aquela engrenagem não se adequar à mesa de Davi, você será expelido dali. é verdade, Quando Jesus, você abrir os teus olhos espirituais e começar a combater aquilo, ainda que seja só no reino espiritual, você será expelido daquele lugar. sim, Você será expulso daquele lugar, porque você não vai servir mais. Se verdade, você não comer da comida do rei e beber do vinho do rei e sentar à mesa dele, você não servirá mais. Então, em nome de Jesus, que nós estamos entrando, o que isso tem a ver com intercessão? Nós temos que entender que a intercessão, ela vai justamente mudar a atmosfera das mesas. Ela aleluia, vai nos levar para a mesa certa. A aleluia, intercessão vai tirar as pessoas do engano da mesa errada. Vai sim, tirar as pessoas, as igrejas, que é esse o trabalho do apóstolo. Que é esse o trabalho da rede, tirar as pessoas desse encantamento sim, diabólico de uma mesa mentirosa e estabelecer as igrejas, as pessoas, os filhos na mesa de Deus. sim, Essa é uma vertente muito forte do ministério. verdade, O apóstolo tem batido demais nisso. Eu preciso trazer uma clareza espiritual. Você precisa enxergar, irmão. Você está encantado. é Você Deus, está iludido. Você está entorpecido pelo vinho do rei. é Deus, Estamos bêbados pelo vinho do rei. E estamos achando que está tudo bem. Não está tudo bem. A nossa mesa é a mesa de Davi. aleluia, Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê entendimento e graça, porque não é fácil. não, Porque nós entramos nisso e isso nos aprisiona, porque também nós gostamos é disso. verdade, Precisamos entender que quando nós entramos, é difícil a gente querer recuar, porque nós gostamos disso. Nós queremos estar em destaque, ter algum tipo de visibilidade. A nossa carne ama isso. é verdade, Então nós Deus, temos que ficar muito atentos, porque a mesa de Nabucodonosor não é qualquer mesa. A mesa do sistema é uma mesa atraente. sim, Aos olhos humanos, ela é incomparavelmente mais bonita do que aquilo que
que Daniel falou que ia comer? Legumes e água. Sim. É vinho e iguarias. É rei, é comida de rei. É, Entenda que o que está querendo te atrair não é pouca coisa, é comida de rei, mas é uma comida estragada, é uma Deus. cultura podre, é uma cultura diabólica que quer arrebentar com a nossa vida. Eba. Precisamos entender que essa comida ela está totalmente contaminada pelos pensamentos, pelas estruturas de Satanás. Legume e água. É isso daí. O legume e a água é o pensamento do céu. Aleluia. O legume e a água é aquilo que Deus tem para transferir para nós. E Ele vai nos deixar mais fortes, mais bonitos, porque ao cabo de 10 dias, eles estavam mais robustos que os outros. Aleluia. E quando eles foram fazer o teste, as respostas que eles davam eram 10 vezes mais inteligentes e sábias que as dos outros. Aleluia. E a Daniel foi concedido o dom de interpretar sonhos e visões. Aleluia. Comendo legumes e bebendo água. Aleluia. Você vai ter o que você está desesperado para ter, comendo no lugar certo. Aleluia. Pastor, sabe por que eu como na mesa de Nabucodonosor? Porque eu quero ser alguma coisa. Meu Deus. Você vai ter alguma coisa comendo comida na mesa do rei. Aleluia. Você vai ter alguma coisa comendo legume, a água que você está buscando nessa mesa de Nabucodonosor não tem para você. Isso vai te matar, esquece. Não tem essa virtude ali. Comendo legume, bebendo a água que você vai ter, que você está querendo. Você vai interpretar sonhos, você vai interpretar visão, e você vai ter uma sabedoria 10 vezes maior do que aqueles que comeram a comida do rei. E precisamos entender isso. Buscamos tanto algo que está disponível na simplicidade do legume e da água. Mas somos atraídos porque parece que a força, a virtude, o poder, aquele que nós ansiamos, Senhor, mas eu quero interpretar esse sonho, essa visão, eu quero ter visão espiritual, eu quero trabalhar no reino, eu preciso comer uma comida boa. Não, você precisa comer a comida do céu, legume e água. Você precisa esconder os seus defeitos debaixo da mesa de Davi e ouvir o que o rei tem para te ensinar, porque ele tem uma aliança com seu pai. Aleluia. É isso que vai fazer diferença. Não se iluda com essa comida de Nabucodonosor achando que você vai chegar em algum lugar, porque você não vai. Eu comi muito dessa comida, não cheguei a lugar nenhum. Essa comida, ela arrebenta com a nossa vida. Essa comida, ela destrói os nossos sonhos, os nossos projetos. Ela acaba com você, ela suga a sua energia, ela mata a tua alma, ela te deixa todo emporcalhado, ela te destrói. Escuta o que eu estou te falando. A comida de Nabucodonosor, embora seja muito atraente, ela vai acabar com você. Sim, papai. Coma legume e beba água na mesa de Davi. E você vai ter 10 vezes mais de entendimento, vai interpretar sonhos e visões. Aleluia. Porque Deus vai te honrar. Porque você foi submisso à mentalidade dele. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus por essa palavra. Esse é o anseio do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração. Que cada um daqueles que ouvirem essa ministração, amados, sejam tocados para se assentarem àquilo que Jesus tem para oferecer para nós. A palavra de hoje, nós vamos falar a respeito da onde a autoridade humana foi estabelecida. Existe uma mesa onde a autoridade humana foi estabelecida. A autoridade humana foi estabelecida lá no Éden. Por favor, depois leia lá na apostila que nós enviamos, a apostila 3. Ela vai falar a respeito onde a autoridade do homem foi estabelecida. Ela foi estabelecida no Éden, por Deus. E ele falou para Adão: Adão, eu quero que você cultive a terra e que você guarde este lugar onde eu estou te dando. E ali, amado, se nós pegarmos a palavra lavrar, que Deus falou, estava falando a respeito de cultivar, a palavra no hebraico é abade. Abade, isso, em hebraico no sentido, quando o foco do trabalho é o Senhor. Então, a adoração é um serviço religioso. A adoração é um serviço que nos religa a Deus, não religiosidade no sentido de negativo, mas aquilo que nos religa a Deus. Então, quando Adão ia trabalhar no jardim, ele via o que Deus estava fazendo, porque Deus falou para ele: Adão, o céu dos céus são meus, mas a terra eu estou dando para você, que é filho do homem. Então, o Senhor está dando ali a terra para Adão, para ele cultivar. E conforme ele está lavrando a terra, ele está adorando ao Senhor, porque ele está fazendo todas as coisas, esse cultivo, esse lavrar a terra, à maneira de Deus. Era um trabalho santo, era um trabalho sagrado, era um trabalho de sacerdócio, adoração, sacerdócio. Depois, a segunda palavra é o guardar. O Senhor falou: guarda o jardim, cuida desse lugar. E o Senhor, a palavra é samar em hebraico, no sentido de cercar, como que com espinhos, proteger, exercer tutoria, vigiar. Aí Deus já está falando de governo.
Aí Deus já está falando, você só pode guardar a sua casa, você só pode guardar algo se você tiver autoridade sobre esse algo. Então Deus deu uma autoridade de governo para proteger aquele lugar. Então a autoridade do homem foi estabelecida lá no Éden pelo próprio Deus, naquela reunião santa. Eles estão fazendo o homem para lavrar, para cultivar a terra, para guardar esse jardim, para guardar esse espaço, esse ambiente que eu estou dando para ele. Amados, e essa autoridade, ela foi arrancada do homem. E vamos aprender sobre isso. E por que estamos falando de mesa? Porque precisaremos, para poder fazer um trabalho de intercessão dentro daquilo que Deus nos deixou por herança, nós precisaremos entender de qual mesa nós vamos comer, qual rei nós vamos ver manifestar, qual rei nós vamos querer aprender da mesa dele, para podermos fazer um trabalho de intercessão correto. Porque desse lugar onde Deus está nos dando a autoridade, é desse lugar onde nós poderemos ministrar ao Senhor. Então, nós precisaremos ver o que Deus está fazendo. Assim como Jesus falou: olha, eu vou para onde o dedo do meu Pai indica. E isso mesmo, na mesa da comunhão com Deus. Qual é a mesa de comunhão que nós vamos escolher? Então, Jesus falou: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Assim, ele falou que ele não julga por aquilo que ele vê, mas ele julga pela reta justiça, qual ele ouve da parte do Pai. Então, é exatamente isso que nós precisamos desenvolver. Aqui, Adão, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que ele tem 3 unções, ele tem uma tríplice vocação da parte de Deus. Primeiro, Deus chama Adão de filho. Se você pegar Lucas, capítulo, eu marquei aqui, Lucas, capítulo 3, se eu não me engano, ele vai falar a respeito, no último versículo da genealogia de Jesus, ele começou ao contrário, ele começa com José e ele vai até Adão. Então, ele fala, Adão, filho de Deus. Então, Adão, como filho de Deus ali, aquela criação que recebeu o fôlego de Deus, onde Deus impartiu da sua própria natureza, Adão recebeu aquilo e Deus falou, filho de Deus. Então, Deus estabeleceu Adão como um ser criado, sim, mas como seu próprio filho, criado. Criatura de Deus envolvida com a essência de Deus, imagem e semelhança de Deus. Soprou um fôlego de vida. Então, amados, o que acontece? O Senhor está trabalhando ali para deixar Adão com uma característica que é parecida com a característica dele. Adão, eu governo os céus, você governa na terra. Eu guardo o céu, você guarda a terra. Aqui a adoração é feita em torno de mim mesmo, e eu quero que você aprenda a fazer uma adoração em torno de mim, porque se você adorar a outra criatura qualquer, vai haver morte para você. Não por um egocentrismo de Deus, mas Ele é o Criador, e a Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade e o poder para sempre. É Ele quem decide. Então, amados, a quem foi dada, então, a autoridade foi dada em qual lugar? No Éden. E a quem foi dada? Ao homem. Essa autoridade, amados, não foi dada à mulher, nem a mulher é submissa. Então, vamos já quebrando aí as estruturas do feminismo. A mulher precisa ser empoderada, a mulher precisa estar aí fazendo as mesmas coisas que o homem. É necessário, amados, pela palavra de Deus, nós quebrarmos algumas estruturas mundanas que o adversário tem trazido no meio da igreja. E um deles é empoderarmos a mulher. O Senhor olhou para a mulher e disse: é vaso mais frágil. Ela precisa de alguém para tutoriá-la. Ela precisa de alguém para auxiliá-la. Não que ela não tenha voz, não que ela vai ser um capacho. A palavra de Deus diz que o Senhor tirou a mulher da costela de Adão, ou seja, do mesmo lugar ali, para andar ombreada com o homem. Mas ainda a cabeça é o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós precisamos entender isso, já para discernirmos algumas coisas que o feminismo quer colocar. Há um limite para a restauração do posicional da mulher. Eu entendo que dentro de todas essas doutrinas que estão vindo, há sim uma manifestação de Deus para colocar a mulher no lugar certo, porque a mulher, nesses tempos, amados, ela passou por uma manifestação daquilo que era a própria maldição do Éden. O Senhor falou: o teu governo será para o teu marido. Então, nós podemos observar ali que o homem estava governando a mulher, só que de maneira maligna, de uma maneira impositiva, porque fazia parte daquilo que Deus deixou por maldição. Só que Deus, ele falou, não, a mulher está escravizada por causa da maldição. Quando ela chega a Cristo, ela vai ser posicionada de maneira correta. Não mais um homem sobrepujando sobre a mulher, mas um homem colocando a mulher lado a lado com ele. E ela vai auxiliá-lo, porque ela é auxiliadora idônea por natureza. Eu a criei para auxiliar o homem. Então, amados, nós precisamos entender que Deus está trabalhando, sim, no resgate da figura da mulher, mas não podemos permitir a mistura, que é o que o adversário sempre quer fazer. Deus está fazendo algo puro, o adversário vem e emporcalha com a sua doutrina, com a sua filosofia. Aí, o que ele faz? Ele coloca um exagero
no empoderamento, entre aspas, da mulher. Ele coloca um exagero naquilo que Deus quer restaurar. Há, sim, um lugar de honra para a mulher, mas não é esse lugar que o feminismo tem falado. Não é esse lugar onde as manifestações das trevas vêm e colocam a mulher acima do homem, a ponto desses dias nós vermos lá, o apóstolo colocou um folder, colocando lá que como seria o mundo sem os homens. As mulheres se sairiam muito bem. Então, não é isso que Deus está falando. Deus está falando, há um lugar sim para a mulher. Então, amados, aprendemos que foi no Jardim do Éden que Deus deu autoridade. Deu autoridade a quem? Ao homem, para ele lavrar, para cuidar, para proteger, inclusive, a sua esposa. Amém? Então, Adão, filho de Deus. E esse modelo que Deus criou lá no Jardim do Éden é o mesmo modelo da noiva. Você vai ver isso em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, Cristo coloca a igreja no patamar que Deus criou a Adão e Eva. Amém? Agora vamos lá. Para quem foi a ordem de Deus para que não comesse do fruto da árvore? Foi para o homem ou para a mulher? Foi para o homem. Então, o homem ele tinha essa obrigação de cuidar de Eva. Ele estava investido de uma autoridade. Quando Eva chegou e falou, coma, porque o adversário usou a Eva para seduzir a Adão, que estava encantado com a beleza dela, não é? Então, o que aconteceu? Ela chegou e falou, coma. Ele deveria ter falado para ela, Eva, não vamos comer, porque o pai nos disse para não comer. Nós somos filhos de Deus, e Deus falou, nessa árvore você não toque, né? Que não toque foi uma manifestação que ela colocou a mais da palavra de Deus. E Satanás se aproveitou dessa exagero da lei, né, que foi dada a eles e seduziu Eva, enganou Eva, na verdade. Então, o que acontece? Ele poderia ter se posicionado e guardado Eva, mas ele não queria, no caso, vamos colocar assim, desagradar a mulher dele, e ele comeu do fruto. Então, a autoridade que Deus colocou está sobre o homem. E a mulher também tem autoridade, desde que o homem lhe conceda a autoridade de fazer o que Deus a mandou fazer. Isso é muito tremendo, amados, o princípio da autoridade do casamento, mas não podemos abordar essa nuance hoje. Amém? Então, quando Deus deu essa autoridade a Adão, o que aconteceu, amados? O adversário sabia que os céus dos céus eram os céus do Senhor. A terra ele deu ao homem. Então, o que o adversário fez? Eu preciso tomar isso. E vai ser pelo engano, vai ser pela entrelinha. Vai ser como algo estivesse acontecendo a favor do homem, mas é para a destruição do homem. Já é a mesa de Nabucodonosor, já é a mesa do adore-se, já é a mesa do humanismo, já é a mesa do homem como centro. Observe que a sutileza de Satanás não foi me adore, foi se adore. Então, essa foi a sutileza de Satanás. Se você comer, você vai ser como Deus. Mas, na verdade, Adão e Eva já eram como Deus, porque Deus deu isso para eles, lá no começo, quando os criou. Então, o adversário, com essa sutileza, engana verdadeiramente Eva. Eva seduz Adão e Adão come. Então, o que ele faz? A autoridade que foi dada a ele de lavrar o jardim e de cuidar do jardim foi roubada, porque ele não usou autoridade. Eu quero frisar isso para você. Na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, no seu casamento, nos seus filhos, onde você e eu não usamos autoridade, a nossa autoridade é roubada. O pastor John Bevere trouxe isso com muita propriedade num livro que fala Rompendo com a Intimidação. E ele fala a respeito de como o adversário vem para roubar a autoridade nossa. E ali o adversário tomou a autoridade de Adão. Aquilo que não usamos, que Deus já delegou para nós de autoridade de governo, o adversário vem e rouba, porque é autoridade transferida. Porque vemos na hora de fazer uma libertação a uma pessoa que foi rejeitada, vemos tanta resistência do adversário. Porque se nós não usamos a nossa autoridade para abençoar e legitimar o nosso filho com o desejo de tê-lo, o adversário vem e se assenhora daquela criança. Por quê? Porque é a autoridade que nós teríamos sobre aquela criança, o adversário, nós transferimos, aliás, para o adversário. E o adversário segura aquilo. E aquela criança passa a ser legitimamente dele, porque nós a entregamos, porque a rejeitamos. Amém, amados? Tudo aquilo que Deus nos dá e nós não usamos, o adversário rouba, porque transferimos voluntariamente para ele. Vamos ter atenção nisso. Por isso que antes do trabalho da intercessão, na segunda-feira, em nome de Jesus, vamos começar com a intercessão. O Senhor quer trazer para nós. Olha, eu vou dar ferramentas para vocês. Vocês vão aprender sobre um pouco de dons espirituais que se expandem. Vamos aprender sobre as autoridades que Deus nos dá, a autoridade da palavra, a autoridade do amor, a autoridade do perdão, a autoridade das armaduras. Nós vamos aprender sobre essas coisas. Só se não usarmos essas manifestações que Deus nos dá, o adversário vai nos roubar. Então eu falei, Senhor, o que é melhor fazer? Vamos começar com a
intercessão, o Senhor pôs no meu espírito, é melhor como falar a respeito da autoridade que foi dada ao homem lá no Jardim do Éden e que foi roubada, mas que em meu filho Jesus há resgate. É por isso que falamos de mesa. É por isso que falamos do que vamos nos alimentar, porque o adversário vai tentar nos seduzir para roubar a nossa autoridade. E nós precisaríamos estar espertos e atentos para não sermos seduzidos pela mesa do orgulho, pela mesa, como uma das irmãs colocaram. Nabucodonosor era narcisista e ele queria levar todos para o narcisismo. Ele queria levar todos para a autoexaltação, para o humanismo. Adore-se, adore-se. O Senhor está nos chamando, amados, para colocarmos a nossa vida na presença daquele que nos aceita com aleijões. O são não precisa de médico, como nós dissemos na aula passada. Mefibosete era um homem aleijado de ambos os pés. Mas uma das coisas que tem de propriedade naquilo que Deus faz por mim e por você é esconder os nossos aleijões embaixo da mesa. E essa mesa, amados, não é uma mesa qualquer, é uma mesa que, além de cobrir os pecados, ela tira os pecados. Então, nós vamos vir para a mesa e não ficaremos como estamos. Infelizmente, Mefibosete não conseguiu desenvolver a salvação dele com temor e tremor. Ele foi um homem que acabou perdendo aquilo que Deus deu para ele. Deus deu uma autoridade de se assentar à mesa e manifestar-se como príncipe do exército do Senhor. É como se Davi estivesse falando: você será meu filho, você come a minha mesa. Mas Mefibosete, por conta dele ser um homem que se via como um cão morto, ele não pôde sair daquela frequência de silêncio e a voz do rei não fazia efeito dentro do coração dele, porque ele estava com uma visão espiritual errada de quem ele era e de quem Davi era. Às vezes que Davi precisou falar com Mefibosete, depois dessa passagem, você vai ver em 2 Samuel 16, 19, você vai ver um Mefibosete cheio de desculpa. Ele continuava aleijado diante dos seus próprios olhos. E Deus estava falando para ele: Mefibosete, eu já te coloquei em outro lugar. Davi falava para ele: eu já te coloquei em outro lugar. E Deus vai falar para mim e para você: olha, depois que você aprender todas essas coisas, você vai precisar decidir qual é a autoridade que você vai querer usar. A autoridade daquele que se assenta à mesa, já tem os seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus e depois tirados pelo sangue de Jesus, pela mesa que é Cristo, ou você vai continuar na sua vida de vitimismo, onde a minha voz não consegue entrar, porque você continua falando: eu sou um cão morto, eu sou um cão morto, eu sou um cão morto. Nós precisaríamos decidir, amados, porque se você e eu continuarmos falando: eu sou um cão morto, eu sou um cão morto, nós também estaremos debaixo de uma manifestação de orgulho, tanto quanto estaremos debaixo da manifestação da mesa de Nabucodonosor. É apenas uma outra face da mesma mesa. A mesma mesa. A autoexaltação, amados, é a mesa que nos atrai. E andarmos debaixo de baixa autoestima também é a mesma mesa que nos atrai. E, aliás, esse tipo de mesa é a que nos engorda com mais facilidade. Sabe por quê? Porque ali estaremos saciados das nossas carências. Estou à mesa do rei. Agora eu sou alguém. E nós poderemos facilmente nos iludir. Com o título: agora eu sou pastor. Agora eu sou líder de louvor. Sim, autocomiseração. O Senhor estará trabalhando conosco para nos levarmos a um lugar de o equilíbrio a respeito de quem somos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa deveria ser a nova investidura de Mefibosete. Mas ele não se revestiu disso. Desde a casa onde ele estava, amados, que era a casa de Maquir, era uma casa de riqueza. Maquir era um dos homens que mantinham Davi. Ele mantinha o reinado de Davi com algumas ofertas que ele fazia. Era um homem rico. E por que Mefibosete não se desenvolveu naquele lugar? Porque ele era um príncipe machucado. Ele era cheio de aleijão, por fora na perna e por dentro. Às vezes você e eu fomos machucadíssimos, estamos cheios de aleijão. Por natureza, somos cheios de aleijões. Mas o Senhor está falando: se você se assentar à minha mesa, há uma propriedade dessa mesa de modificar o teu caráter, de modificar a tua visão, de modificar aquilo que você achou que você tinha perdido. Há uma restauração para o príncipe que somos na presença de Deus. E foi isso que Adão perdeu. Ali, pela manifestação como que eu posso dizer, pelo DNA genético ali de Saul, o Mefibosete perdeu o reinado. Mas Davi estava dando chance para ele: você está aqui junto comigo, junto com os meus filhos, vamos manifestar glória. Davi, amado, fica tão injuriado com esse homem, que ele fala para ele: por que você não foi comigo quando eu fui perseguido? Sabe que Deus vai falar para mim e para você? Quem são aqueles que se levantarão comigo quando eu me levantar para a guerra? Está escrito em Salmos essa palavra. Quem será comigo quando eu me levantar para a guerra? E Davi verdadeiramente passou por um turbilhão. Seu filho Absalão estava o perseguindo.
E quando Davi voltou da guerra, questionou Mefibosete e falou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Davi já estava envenenado pela palavra de Ziba, lá no capítulo 16, segundo Samuel. E aí Mefibosete, na sua desculpa de aleijado, falou assim: quando o rei saiu, eu deixei meu cabelo crescer, não fiz a minha barba, e eu não fui com o rei. Ele falou: por que você não foi comigo? Ou seja, por que não foi colocado no animalzinho que tinha e não foi junto com Davi? Porque ele estava sendo perseguido. Então Deus vai falar: por que você está se omitindo da guerra? Por que você não toma sua espada e não vem guerrear comigo? Por que você não pega o escudo? Por que você não pega o lugar de príncipe que eu estou te dando? Te ensina esse contexto para que nesse momento você se levante como a rainha Esther foi confrontada por Mordecai naquele momento. Ele falou para ela: quem sabe não é para essa ocasião que você foi colocada na posição de rainha? É isso que Deus vai falar para nós. Você está se omitindo da guerra porque você está acovardado ainda. Sabe, amado, Saul, quando foi levantado por rei, quando chegou a hora dele se mostrar para todo mundo, sabe o que aconteceu com ele? O povo procurando, procurando. Aí alguém falou: não está Saul entre as bagagens? Mefibosete estava contaminado com a vergonha de Saul. E Saul estava contaminado com aquilo que aconteceu lá em Juízes, quando um benjamita é obrigado ali a esquartejar a esposa que tinha sido abusada, a concubina que tinha sido abusada, e liberou ali as partes daquela esposa para que tomassem vingança do abuso que aquela mulher teve. Saul ainda vivia aquela vergonha, aquele vexame da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim foi quase dizimada. Por conta, se levantou todas as tribos de Israel, se levantaram todas as tribos de Israel contra ela. E ali o Saul estava carregado de uma hereditariedade maligna de autocomiseração. Ai, fomos massacrados, massacrados, quase não existimos mais. E isso foi colocado ali no neto dele, Mefibosete. Mefibosete tem duas versões para Mefibosete. Ou é destruidor da vergonha, ou é aquele que propaga a vergonha. Nós precisaremos escolher a qual mesa nós vamos servir. Aqueles que propagam a vergonha do reino de Deus, e aí nós vamos estar escondidos, omissos, cheios de medo, cheios de machucaduras, cheios de aleijões, os quais essa mesa nem nos aceita, amados, porque não somos perfeitos, mas é uma mesa em que insistimos em entrar, porque estamos com a nossa situação por dentro cheia de carências, cheia de traumas, cheia de quedas que nos aleijaram, ou nós vamos ficar à mesa do rei que já nos aceita do jeito que somos. Mas ele fala: você não vai ficar como está, eu tenho uma comida real para você. E é uma comida que te transforma, que te liberta. Eu estou com você à mesa e eu escondo os teus aleijões. Quando você depois puder, sente-se a uma mesa e veja como as machucaduras e os aleijões debaixo da mesa. Mas isso não quer dizer que não houvesse transformação para os aleijões de Mefibosete. Então, esse rapaz, que deveria ser o destruidor da vergonha, estava se comportando como um propagador da vergonha. E Deus está te falando: olha, eu redimi vocês. Eu comprei vocês pelo meu sangue. Nessa apostila aqui, nós vamos ver, amados, que o Adão, ele perdeu as autoridades. Nós vamos falar: Adão perdeu a autoridade de rei. Adão perdeu a autoridade de sacerdote. E Adão perdeu a autoridade de profeta. Mas Jesus Cristo, quando veio, ele manifestou filiação. E quando ele manifesta filiação com a palavra de Deus, que fala para ele: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus estava falando: olha, tá vendo? Lá em Adão, vocês perderam a autoridade. Agora estou dando a autoridade para o meu filho. Agora eu estabeleço alguém que é nascido de mulher, nascido legalmente, e ele tem autoridade para delegar a vocês aquilo que vocês perderam lá no Jardim do Éden. E eu volto a ter prazer em vocês. O Cristo vivo se manifesta na terra. E ele está passando cheio de graça e de verdade. E agora nós decidiremos, amados, que tipo de igreja nós teremos. Uma igreja que sangra, como a mulher que estava lá na lei, imunda, que achava a si mesma imunda, ou aquela igreja que também está debaixo do tradicionalismo, das suas regrinhas, como era Jairo com a sua filha moribunda, com o seu legado moribundo, que depois tem que morrer mesmo, porque Jesus precisa ressuscitar para uma nova vida com Deus. Nós precisaremos escolher. Jesus, amado, ele fez algo tão tremendo, mas tão tremendo, quando ele falou: agora eu sou o filho, então eu devolvo o reinado para vocês, eu devolvo o governo, eu devolvo a autoridade para vocês. O que vocês vão fazer com a autoridade de sacerdote? Quem é o sacerdote? É aquele que ministra ao Pai, mas ele ministra de qualquer maneira, como Caim? Num sacerdócio esvaziado e corrompido? Não, ele ministra ao Pai, sabendo que o Cristo vivo é aquele que nos dá livre acesso ao Pai, ao trono de Deus.
Esse é o sacerdócio que Cristo veio nos devolver. E em Adão perdemos, porque lembra da palavra abade e da palavra samar, aquele que faz uma produção na terra como adoração a Deus, sacerdócio. Estou trabalhando para o meu Deus, um sacerdócio. Então, o que eu levanto Cristo primeiro, coloco as pessoas em cima de Cristo, no altar de Deus e falo, precisa de transformação. Porque eles estão cativos nesse pecado, e aí Deus vem e modifica a oferta que colocamos em cima do altar, que são as pessoas, e Deus vai trabalhando nessas pessoas, como quando vemos, rompe aquilo que estava prendendo e segurando, seja uma pessoa, seja a minha vida, seja uma cidade, seja uma casa, uma família, seja aquilo que Deus tem te chamado para cheirar nele, através do sacerdócio santo. Eu vou apresentar diante de Deus o meu sacerdócio mais, manifestando, em primeiro lugar, aquilo que eu vejo. Quem é o profeta? Jesus, ele foi chamado de profeta. Jesus, ele foi chamado de sacerdote. E Jesus foi chamado de rei. Eu não vou ler, amado, porque está na apostila. E eu preciso falar a respeito dessas realidades espirituais. Ler, vocês leem depois. As referências, tudo certinho. Deus chamou ali as pessoas, a vida de Cristo para falar. Ele é aquele que é o profeta. O que o profeta faz? No Velho Testamento, o profeta é aquele que vê. Ele é o vidente. Ele é o vidente. Amém, irmã divina. Vá com Deus. Deus te abençoe. Jesus, ele vê. Ele vê no reino do Espírito. Eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Bom dia, irmã. Deus te abençoe. Jesus é aquele que vê. Ele observa o que o Pai está fazendo e ele puxa para a terra. Eu vou para onde o dedo do meu pai indica. Eu tenho uma comida para comer. Quando ele estava falando com a samaritana e os discípulos voltaram ali com as suas comidas, e Jesus falou: sou alimentado, eu fiz o que meu pai me mandou fazer. Então você, como intercessor, você, como libertador, nós precisamos ver o que Deus está fazendo para puxar a circunstância do coração de Deus. O intercessor não faz aquilo que está na cabeça dele, ele faz aquilo que Deus manda fazer. Por que fazemos mapeamento, amados? Sabe por que fazemos mapeamento de pessoas, de cidade, de bairro, essas coisas todas? Para poder batermos no ponto certo e termos mais precisão. Mas o mapeamento em si não resolve. Sabe por quê? Porque diante, por trás de cada pecado tem uma motivação, tem uma intenção, então não é automático. Nós temos que entrar na presença de Deus e falar: Senhor, o que tu queres tratar com essa alma? Onde verdadeiramente ela está cativa? E às vezes um pecado que ela nem listou, porque às vezes nem se lembra de tão profundo que é o seu cativeiro. Não estou falando de corações mal intencionados, estou falando de corações purificados e que querem verdadeiramente a libertação. Mas ali, às vezes, amados, há uma manifestação tão profunda de uma pecaminosidade que a pessoa escondeu aquilo tão gente que ela não consegue manifestar aquilo. Mas quando entramos com adoração diante de Deus e falamos: Deus, por favor, nós vamos ministrar essa pessoa, traz a revelado o que está profundo e no escondido. Às vezes Deus não vai te falar nada, mas por conta dele ser bondoso e misericordioso, quando você estiver ali em frente àquela pessoa, ele vai te dar uma palavra profética, ele vai te dar um sacerdócio santo para você ministrar aquela pessoa em amor, você vai acolher aquela pessoa, você vai liberar um princípio revelado da palavra de Deus, que aquilo que é demoníaco, carnal, satânico, vai cair por terra. Veja que Jesus, quando ele enfrentou a Satanás, a última tentação, ele trouxe uma palavra tão tremenda para Satanás que fugir para sempre. Ali, digo para sempre, não é exagero meu, não é? Mas ele teve que fugir. Ele falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele não falou somente ao Senhor, meu Deus, ele viu Satanás debaixo do domínio daquele que reina para sempre, o nosso Deus. E essa palavra quebrou ali as manifestações de Satanás, e Jesus pode chegar e ser atendido pelos anjos. E nós precisamos fazer esse tipo de intercessão. Então, nós somos profetas, nós vemos. Adão via o que o pai fazia, Cristo via o que o pai fazia. Então, nós temos novamente a dimensão do jardim do Éden sobre as nossas vidas, a dimensão do reino de Deus sobre as nossas vidas. Vemos o que Deus está fazendo e ali nós liberamos. Aí depois, amados, esse sacerdócio é porque vemos o que o pai está fazendo, e depois o governo, que Deus falou: guarde o jardim, proteja o jardim, reinado, governo. Nós teremos uma tríplice unção. Como intercessores, bom Senhor, eu me apresento como aquele que vejo, eu me apresento como aquele que levanta o sacrifício da tarde, o meu Cristo vivo, porque ele é o intermediário, ele é intermediador entre Deus e os homens. Então eu me apresento, eu me choco com aquilo que Satanás quer fazer, e aí eu me levanto como rei e vou exercer governo, vou exercer domínio, que foi o que Deus me deu no projeto original dele, que era Adão. Amém, amados?
Nós precisamos ter essas manifestações muito firmes. A que mesa vamos servir? Entrarmos numa mesa que tanto o vitimismo ou a autoexaltação nos atrai, para que sejamos saciados na nossa própria carnalidade, que é a mesa onde vem nas entrelinhas, seja Deus. Vem aqui, se compare comigo. Entre no narcisismo comigo. Entre na autoadoração comigo. Ou nós vamos entrar naquela mesa onde reconhecemos a nossa incapacidade de produzirmos uma para Deus, um frutozinho, se não for pela misericórdia de Deus. Como Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Às vezes a religião é tão terrível, que primeiro ela quer que sejamos perfeitos para depois andarmos com Deus. Mas Deus está falando, se você se assenta à minha mesa, à minha comida, te fortalece, te liberta, e aí a perfeição começa a se manifestar na tua vida. Disso Deus está falando. Disso Deus está falando. Anda na minha presença. E a minha presença te faz perfeito. É de fé em fé, de glória em glória, com o rosto descoberto. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E Deus estará conosco. Há uma outra semente dentro de nós. Há uma outra criação dentro de nós. O Senhor falou já para nós, agora vocês são nova criação. Eu recriei vocês. Há um novo domínio, há um novo governo sobre vocês, o governo de filhos. E vocês devem manifestar a unção que eu deixei para vocês, a tríplice unção que eu deixei para vocês. Reis, profetas, sacerdotes. E aí vocês vão fazer uma intercessão do lugar correto, posicionamento correto. Filhos que executam. Reinado, profecia, sacerdócio. Entendem, amados? Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso. E eu gostaria de fazer um convite hoje para você. Em nome de Jesus, fale com Deus. Senhor, eu quero me arrepender por todas as vezes que eu me assentei à mesa do adversário. Todas as vezes que eu me senti atraído por ela. E eu lhe peço, coloque uma vigilância em mim. Coloca, Pai querido, algo dentro de mim que se levante para que eu não seja seduzido mais por essa mesa. Porque lá na frente, essa mesma mesa vai me descartar. Porque quando chegar a hora em que Satanás vai fazer o teste dele final, se dobra diante de mim, eu não vou poder me dobrar, porque eu tenho alguns princípios já dentro do meu coração. E aí vai ser onde ele vai me julgar, na fornalha. Onde ele vai aprontar armadilhas para mim e me jogar na cova dos leões. Então, papai, por favor, eu não quero chegar nesse extremo. Porque eu estarei alimentado pela comida do rei. E se eu tiver que ir para a cova dos leões ou para a fornalha de fogo ardente, eu vou manifestar o teu reino. E aí o quarto homem da fornalha poderá me dar livramento, se ele quiser. Ou aquele que tira o cheiro da minha carne na cova dos leões, ele estará comigo naquele lugar. Porque eu não me alimentei das iguarias do rei. Antes eu preferi me sentir como um aleijado, eu preferi caminhar como aquele que tem aleijões, mas que se posiciona para a batalha. Você pode fazer essa oração do fundo do teu coração, clamando ao Senhor. Rejeite as iguarias do rei, a mesa do rei. Rejeite, porque você tem um reinado sacerdócio e uma manifestação de profecia daquele que vê aquilo que o Pai está fazendo e chamamos a existência. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Papai, em nome de Jesus, meu Deus, Espírito da verdade, envia a tua luz, envia a tua palavra para que recebamos a tua cura, Arabanda. Nós clamamos pelo Filho de Davi para que ele envie a sua cura, Arabashecai. Pai querido, fomos feridos por um sistema maligno, religioso, jezabélico, cheios do trono, Rei da Glória, de adoração falsa, onde a exaltação de Beelzebul é tão grande, tão grande, tão grande, Pai. Temos sido confrontados com os ensinos do teu Filho e os ensinos que tu traz para nós pelo teu Espírito Santo. Mas queremos sair dessa mesa, queremos sair desses lugares de encantamento, de intimidação, de governo da morte, como aquela mulher saiu do governo da morte. Ela estava se esvaindo, fazia 12 anos, o governo da morte já estava estabelecido daquela mulher. E dia após dia, ela ia se esvaziando da vida que estava dentro dela, porque a vida está no sangue. Mas no meio do caminho de um homem que queria a cura da sua filha, essa mulher se encontrou com esse Deus. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, e a graça de Deus veio e tocou essa mulher. Ela tocou bem na orla das suas vestes, e a orla, Senhor, pela tua palavra, vai em Números 15, fala que tem a propriedade de fazer que saia de nós, o egoísmo, que saia de nós, ó Rei da Glória, aquilo que são os mandamentos superficiais e não os princípios verdadeiros da tua palavra. A orla tem esse poder, porque é a orla do sumo sacerdote.
que nos restaurou a posição de filhos. Papai, essa mulher foi tocada pela vida, e a vida curou, estancou o governo da morte, quebrou o governo da morte. E em nome de Jesus, nós estamos feito em cada um que ouve essa palavra, essa ministração, e que vá a rebote a sua casa, a sua finança, a sua família, a sua saúde, e tudo quanto tem sobre a sua vida, o seu chamado, a sua vocação, em nome de Jesus, e que se estabeleça a manifestação daquele que vive e reina para sempre. Enquanto isso, vemos um homem prostrado, sim, lá no comecinho desse capítulo, ó Rei da Glória, desses versículos, aliás, ó Rei da Glória, onde Jairo está ali se prostrando diante do Senhor, a religião se prostrando e falando, olha, não tenho condições, o meu legado está para morrer, e ele tem 12 anos, a morte se assegurou dele, é o governo da morte se estabelecendo ali, no legado de Jairo, mas na verdade era um legado que precisava morrer, porque pela cruz. Ele era o chefe da sinagoga. Ele estava envolvido com o farisaísmo, com a religiosidade que exalta Beelzebub. Ah, papai, e aquele homem foi no meio da multidão. Ah, pai querido, aquele homem se envolveu no meio daquela multidão, se prostrou e falou, vamos à minha casa, minha filha está morte, o meu ministério está morte, a minha vida está morte. Ah, tem tanta coisa morrendo perto de mim, Senhor. Ah, pai querido, o Senhor te detivesse ali para aquela mulher imunda poder tocar neste homem. Ó, pai querido, que era um fariseu ali. Ele viu a Rei da Glória. Aquela mulher depois falando que ela era imunda. E ela tocou a Cristo. E ele teve que decidir. Eu levo esse homem para a minha casa, eu falo, Jesus, já está bom, não quero mais que o Senhor vá na minha casa. Ele teve que decidir. E ali, ó Rei da Glória, tu estavas confrontando a religiosidade fortemente desse homem. E esse homem pôde permitir, pela decisão dele, não me assentarei na mesa de Nabucodonosor, não. Eu vou sair de um sistema corrompido, maligno, religioso, e exalta outro Deus que não é o Senhor. E ele pôde levar o Cristo vivo até a sua casa. E ali ele operou o milagre do legado de Jairo. Ele moveu as estruturas de Jairo. As religiosas caíram por terra, porque o Cristo vivo se apresentou em ressurreição e vida, dizendo para ele, eu sou o sumo sacerdote, a tua confissão tem valor, eu te levo de volta para Deus, eu te faço assentar, Jairo, no lugar daquele que tem governo, que tem profecia, que tem sacerdócio diante de mim, porque para isso te chamei lá em Adão, no Éden. Adão se perdeu, mas eu, pela aquilo que o Pai me deu para fazer na terra, e eu ando cheio de graça e de verdade. Eu me manifesto na tua vida e quebro os ditames da religião. Oh, papai, se tu não fizeres isso, nós continuaremos, ó Rei da Glória, no mesmo lugar. Ajuda-nos que estejamos num lugar onde uma multidão alegre te espera. E nós, na nossa limitação, nos prostremos diante de ti. Venhamos a abrir o nosso coração e falar, sim, sou aquele que é imundo, sou aquele que é aleijado. Ah, mas se tão somente eu tocar na hora dos teus vestidos, serei curado. E a minha vida será totalmente diferente. Faz esta obra, papai, em nós, por nós, através de nós. Ajuda-nos a vencermos o governo da morte, que estavam nessas duas situações. 12 é o número de governo. E ali estava o governo da morte. Quebra o governo da morte nas nossas vidas, pai. Porque precisamos tanto de ti para todas as coisas. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque tu és um Deus de fidelidade e de amor. Tu te manifestas. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós continuemos, amados, a perseverar no Senhor. Amém? Na segunda nós voltamos para falarmos agora sim de intercessão. Amém? Para que saibamos o nosso posicionamento. Filhos de Deus, lavados, remidos pelo sangue, como herança da parte do Senhor para nós. Amém? Em nome de Jesus, você falar alguma coisa? Shalom, bom final de semana, Deus abençoe. Amém. Vamos que vamos. Amém. Até a semana que vem. Em nome de Jesus, segunda-feira, às 8, voltamos, querendo o Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, a cada um de nós. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.